Olá a todos, né? A gente vai continuar aí as discussões, né? Agora falando sobre grupos focais, né? Como eles se constituem, como eles se caracterizam e a importância dos grupos focais, né, no processo de investigação. Então, grupo focal, né, faz parte lá do método, faz parte dos procedimentos metodológicos e vão dar base para a forma como a gente pode coletar dados sobre uma determinada informação. Então, o grupo focal, né, basicamente é reunir um grupo de pessoas num tamanho reduzido de grupos. Esse tamanho vai girar em torno de 4 a 10 pessoas. O grupo é um grupo informal que vai ter um mediador, né, que regularmente é o pesquisador, que vai provocar algumas perguntas, alguns temas, e a partir dessa provocação, os participantes começam a responder sobre um determinado assunto. O mediador ele tem que tomar um cuidado, né? Digamos, se eu tenho um grupo ali de 5 pessoas, se só tem um que fala, eu tenho que tomar o cuidado para que esse um não fique sendo o porta-voz do grupo. Mas eu tenho que mudar a direção, né, para que outro fale, fazer a pergunta diretamente para uma pessoa e assim por diante, para evitar o monopólio das informações. No grupo focal é importante que se registre, especialmente, né, em áudio e vídeo, se possível, tudo aquilo que se passa no grupo. E o grupo vai debater aquele tema que é importante para o pesquisador. Então, o pesquisador lança para o grupo um problema e o grupo vai falando sobre o problema. E à medida que o grupo vai falando, ele vai trazendo informações. O aprofundamento dos temas dentro do grupo vão ocorrendo à medida que o grupo tenha continuidade. Então, por exemplo, que eu faça 10 encontros e não somente um. Então, um encontro, basicamente, a gente vai se deparar com as pessoas respondem e a gente vai embora. E a gente não vai ter tanta consistência, né, para observar contradições, argumentos que uma determinada pessoa usou num momento e depois ela se contradiz num outro momento, bem como, né, informações novas que podem vir a surgir e que podem se dar à medida que o grupo vai tendo continuidade. Vale salientar, né, que em termos de custo, é uma técnica de baixo custo, pois a gente pode marcar com as pessoas, né, então a gente marca, nós vamos nos encontrar numa sala específica, em tal horário, e a gente vai ficar discutindo ali por volta de 1 hora, meia hora, 1 hora e meia, no máximo 1 hora e meia, sobre determinados assuntos, e depois a gente pode estabelecer um cronograma para 10 encontros, por exemplo, ou mais encontros, para desenvolver toda a discussão. Por exemplo, do primeiro encontro, né, o mediador, que é o pesquisador, lança lá suas problemáticas, as pessoas discutem sobre elas, e posteriormente, no segundo encontro, aqueles elementos trazidos pelos participantes vão ser elementos utilizados novamente para novas perguntas e assim por diante, né, até aprofundar o máximo possível, qualitativamente, todas as informações. O objetivo, né, é fazer com que os participantes revelem, cada um, né, o seu modo, como eles compreendem aquele tema que está sendo investigado. Como eu disse para vocês, né, o máximo são 10 pessoas, o mínimo 4 pessoas, para que se possa ter uma adequação em relação ao trabalho desenvolvido. Por exemplo, se o grupo de pesquisa são 3 pesquisadores, esses 3 pesquisadores, um vai fazer o papel de mediador e outros 2 vão fazer o papel de observadores, anotando, registrando o que está acontecendo ali naquele espaço para uma melhor adequação, uma melhor compreensão do fenômeno em investigação. E o grupo, né, não deve ter um tempo longo, né, no máximo 1 hora e meia. E depois retomar novamente o assunto para que se possa ter uma noção adequada do que as pessoas estão trazendo, né? Então é importante, né, que não se tenha essa perspectiva de continuidade até o fim do dia, né? Então já estabelece o tempo com antecedência. As características do grupo focal: de 4 a 10 pessoas no máximo. Importantíssimo que haja interação entre os indivíduos que estão participando, ou seja, tem 4 pessoas, as 4 não estão conversando com o mediador, estão conversando entre si. O mediador só provoca, né? E é interessante, né, que as pessoas, uma fale com a outra, porque uma falando com a outra vão demonstrando seus entendimentos. Como eu disse do tempo, né, de 30 minutos a 1 hora e meia,
É importante, né, que não se tenha muitos tópicos para debates, então o pesquisador elenca ali 5 temas, e dentro desses 5 temas ele levanta ali alguns questionamentos, né? Tema 1, faz 2, 3, 4 questionamentos. Tema 2, 2, 3, 4 questionamentos, e assim por diante. E o que vier, né, mesmo que não esteja, né, nos assuntos propostos pelo pesquisador, é um elemento importante a ser investigado no próximo encontro, né? O moderador, né, é quem vai mediar ali todas as relações, né? Pode ser mediador ou moderador, tanto faz a terminologia, né? E é ele que vai ter essa percepção, né? Como eu disse para vocês, tem alguém que está falando sempre e não deixa os outros falar, né? É o mediador, o moderador que vai dizer assim, ó, opa, vamos deixar o outro fulano aqui explicar como que acontece tal coisa. Ou dirigir, né, um questionamento para uma outra pessoa para que não fique, né, um embate, né, só uma pessoa falando pelo grupo, né? Se houver, né, como eu falei para vocês, ao invés de um pesquisador tem 3, né, ou 2 pesquisadores, o que está observando ou que estão observando, eles registram comportamentos dos indivíduos, mas eles não interferem. Então, por exemplo, tem uma situação que poderia ser perguntada e o moderador, o mediador ali não fez nenhum questionamento. Vai ficar para depois. Então, depois os 3 pesquisadores, os 2 pesquisadores se reúnem e dizem, ó, saiu tal coisa ali, você deixou de perguntar. Retome no outro grupo, né? É importante salientar, né? Não se pode generalizar as informações do grupo focal. O que foi encontrado em um grupo focal não representa o universo da onde as pessoas estão. Então, aquele grupo focal vai representar a si mesmo. Então, ele vai ter uma característica, né, por exemplo, de uma pesquisa exploratória ou uma pesquisa explicativa, né, enquanto objetivo, e pode ser adotado em pesquisas, né, estudo de caso, pesquisas caracterizadas como pesquisa participante, né, participativa, pesquisa ação. Ou seja, eu vou coletar aqueles dados e me interessa a especificidade desses dados, né? Pode também, né, ser uma pesquisa, como eu disse, né, explicativa ou exploratória. É importante também destacar que as pessoas que estão no grupo devem ter conhecimento sobre aquilo que está sendo perguntado. Então, quando eu vou selecionar as pessoas para participar do grupo focal, vou convidá-las, elas devem conhecer o assunto. Então, se eu trago pessoas que não sabem nada sobre o assunto, elas acabam não contribuindo para as discussões. Então, para elas contribuírem, elas têm que ter uma noção, né, do que estão falando, sobre o que está sendo falado, abordado, para trazer, né, o debate, ocorrer o debate dentro do grupo focal, né? Também deve-se ter o cuidado que muitas vezes na discussão podem surgir argumentações que não estão dentro do tema de pesquisa. Cabe ao investigador, ao pesquisador, fazer ali a reordenação, né? Então, o moderador, quando surge um tema que não é o tema da discussão, ele tem que buscar uma nova pergunta, né? Propondo os seus assuntos ali de trabalho para tirar o enfoque em algo que não seja importante naquele momento. Por isso que é grupo focal, é focar o tema de pesquisa e não qualquer tema, né? Então não pode abrir para discussões que muitas vezes acontecem, né? Dentro de um grupo, as pessoas estão falando de um assunto, né? De repente estão falando de outro, né? Como acontece, por exemplo, nas famílias, né? As pessoas começam a falar de um problema, já chega alguém e fala de outra coisa, de repente quando você vê, você está falando de uma coisa completamente diferente, sem ter terminado de discutir o tema anterior. Também deve-se destacar que a característica do grupo focal é captar informações vinculadas à temática. E essa temática tem que ser garantida, né? Ou seja, levando em conta, né, como o grupo se apresenta, o que é importante e o que é fundamental. Na organização dos grupos focais, né, a gente pode elencar 5 elementos importantes, né? Primeiro, seleção da equipe, né? Que quer dizer, né, o moderador, o mediador, ou um observador, 2 observadores externos farão parte do grupo, mas não do grupo em si, do grupo focal em si, né? Então,
4 a 10 pessoas serão as que vão discutir a temática. E essas pessoas, como eu disse, devem ter domínio sobre o tema. Trazer pessoas que não conhecem nada do assunto acaba não tendo o enfoque, né? Eu quero enfocar um debate. Se as pessoas desconhecem, eu tenho 5 pessoas no grupo focal. 2 conhecem o assunto, 3 não sabem nada. Essas 3 só vão acompanhar a discussão, vão aprender ali na discussão. Mas como o objetivo do grupo focal não é que as pessoas aprendam sobre um assunto, e sim como as pessoas entendem um assunto, é importante que tenha toda uma sistematização, uma organização, uma adequação aí em termos da discussão, né? Na organização dos grupos focais, né, a seleção dos participantes deve levar em conta que os participantes estão vinculados à discussão, estão amarrados à discussão, sejam fazendo parte de uma instituição, sejam eles dentro de um grupo de discussão que trabalhe aquele assunto de forma regular. Eu não posso, né, digamos assim, os indivíduos fazem parte de uma instituição, mas determinados indivíduos não conhecem o tema em si, mas como fazem parte da instituição, eu vou trazê-lo para completar o grupo porque está faltando gente, né? Não, eu tenho que ter 4 pessoas no mínimo que conheçam do assunto e não pessoas que não dominam o assunto. Se não dominam o assunto e eu tenho só 3 pessoas, eu não faço o grupo. Eu vou aguardar até ter no mínimo as 4 pessoas que conhecem do assunto, né? Eu posso também, numa pesquisa, né, fazer mais de um grupo focal. E posso, se quiser, até estabelecer comparativos entre esses grupos focais. Mas, como eu disse para vocês, a gente não generaliza as informações dos grupos focais. Eu posso pegar 2 grupos focais que vão atuar sobre um mesmo tema e entender como eles pensam a situação, né? Então, por exemplo, eu vou num grupo de pessoas que atuam no sindicato e vou num grupo de pessoas que atuam numa associação de moradores. E vou trabalhar as informações de como o grupo do sindicato pensa um determinado problema e como que um grupo de associação de moradores pensa esse mesmo problema. E depois eu posso comparar esses dados, mas eu não posso generalizar, no sentido de que todos que fazem parte do sindicato pensem de tal modo, ou que todos que fazem parte da associação de moradores pensem daquele modo. Também posso estabelecer, né, toda uma investigação que tenha por base a ênfase qualitativa dos dados. Essa ênfase qualitativa significa entender cada grupo focal e entender cada indivíduo que compõe o grupo focal. E à medida que eu entendo bem essa situação, eu vou ordenando minha pesquisa com maior qualidade, né? E os participantes, né, à medida que conhecem sobre a temática, têm muito mais a contribuir, né, muito mais a oferecer na discussão, no debate, na compreensão daquilo que está sendo investigado. O local de realização deve ser um local privado, que quer dizer um local onde não entrem e saiam pessoas, né, com regularidade. Deve ser uma sala, né, que tenha um espaço que atenda a demanda ali das pessoas e que ninguém fique ouvindo, né, o que está sendo falado ou estabelecido ali no grupo. Por exemplo, eu posso usar uma sala de espelho. Na sala de espelho, eu coloco lá o grupo para estar debatendo sobre um assunto e aqueles outros 2 pesquisadores, né, do trio ficam na sala de espelho acompanhando ali como que a discussão se dá, como ela se caracteriza, mas é importante e fundamental informar aos participantes quando se tem uma sala de espelho, que do outro lado tem pessoas observando-os. Então, na pesquisa, né, a gente não vai fazer, né, uma situação de que as pessoas não saibam que estão sendo observadas. É uma condição ética da própria organização do grupo focal. Falar para os indivíduos que do outro lado tem outros 2 pesquisadores que se apresentam, inclusive ao grupo, que vão estar observando a dinâmica ali de trabalho. Gravação de áudio e vídeo, né, com autorização dos participantes, né? Se eles não autorizarem, né, todo o processo ali vai ser com anotações feitas pelos pesquisadores, né? Eles fazem as anotações e vão
depois, né, logo após o fim do grupo focal, né, tentar lembrar de forma adequada tudo que foi visto, acompanhado, dito e assim por diante. Né. Regularmente, né, se organiza para que os participantes, né, fiquem em círculo, né, e dentro dessa relação circular que cada um, né, se observe e ao se observar possam estar se colocando ali da melhor maneira possível. Né. Caso se tenha um observador externo, né, ele não fica dentro desse círculo, ele fica fora do círculo ou fica do outro lado da sala de espelho. O mediador, né, ele fica ali dentro do grupo com os outros participantes. Né. Então, tem 5 pessoas, formam um círculo ali com 6, porque além dos 5 participantes, vai ter ali um moderador, o mediador do trabalho. Organização, né, mais um elemento, né, a elaboração dos temas de discussão. O pesquisador, ele tem que ter um roteiro previamente organizado. E esse roteiro previamente organizado deve levar em conta, né, como a gente comentou, né, no máximo 5 assuntos, que ele pode desdobrar esses 5 assuntos em cada uma das características específicas. E deve levar em conta também a flexibilidade. Essa flexibilidade ela tem 2 caminhos. Né? O primeiro é que, à medida que eu estou seguindo o roteiro, né, então tem o tema 1, 2, 3, 4, 5, pode ser que na fala dos participantes, eles antecipem o roteiro, o item, né, o assunto 5. Então não tem problema nenhum, né? A gente começar a debater o item 5 quando a gente estava no item 1. Então o assunto 1 pula para o 5, depois volta para o 3 e segue em frente. Né? Então não tem problema nenhum nessa construção e nessa caracterização. Bem como o surgimento de outros temas que não estavam previstos pelos pesquisadores ou pelo pesquisador. Quando surge um tema não previsto, o pesquisador, que é o moderador ali, ou a pesquisadora, a moderadora, tem que ter a habilidade para perceber se aquele tema é relevante para a pesquisa ou não. Se for relevante, inclui no debate, na discussão e nas falas. Se não for relevante, já procura retomar o assunto dentro dos temas lá previamente trabalhados. Né? É fundamental também, né, que quando o moderador vai colocando os temas em discussão, coloque de forma aberta, sem definir conceitos, sem falar se é bom ou se é ruim. Coloca de uma forma mais ampla, geral, e vai dando espaço para que todos que estejam ali falem sobre o assunto. E que haja o debate entre eles também, que é algo importante. Né? As perguntas, né? Podem ser feitas perguntas diretas, né? Por exemplo, né, tem um dos participantes ali que está meio quieto ali no grupo, só está ouvindo, né? Então se faz uma pergunta direta para esse indivíduo, procurando fazer com que haja maior fluidez na conversação, ou seja, que as pessoas comecem a falar, comecem a expor suas ideias, né? Mesmo que uma pessoa estivesse mais quietinha, à medida que a gente dirige uma pergunta a ela acaba se expondo, né? E se procura, né, fazer com que a pessoa fale mais, não seja uma pessoa monossilábica, né? Sim, não, talvez. Tem que buscar, né? Por quê, em que situação, quando que isso ocorreu, quantas vezes, explique melhor e assim por diante, né? E o moderador tem que fazer esse processo. Toda pergunta, toda colocação, todo o processo vai ser objeto de análise para os pesquisadores, pesquisadoras, levando-se em conta a relevância em relação ao tema. Então, se respostas ou comentários são ditos não têm característica com o problema de pesquisa, não tem por que serem analisados, né? Deixa-se de lado. Né? É importante também que o grupo de pesquisadores, pesquisadoras, né, definam quais são os elementos fundamentais, prioritários a serem debatidos dentro do grupo focal. Então, o grupo focal não é um grupo onde as pessoas ficam soltas falando o que acharem que devam falar. É um grupo em que há uma condução, uma intervenção, uma direção por parte dos pesquisadores. Né? E, finalizando na organização dos grupos focais, né, a condução da entrevista. Né? Então, o ambiente deve ser um ambiente agradável, né? Então a sala ali onde vai ser feita a conversa, uma sala acolhedora.
o moderador, né, o mediador, moderadora, mediadora, né, deve auxiliar no entendimento de cada situação, explicando, né, o que eles estão debatendo, o porquê da investigação, a característica da investigação, especialmente, né, no primeiro encontro. E depois, né, o processo vai se dando com maior familiaridade, digamos assim, entre os envolvidos, né. Outro dado fundamental é explicar a quem faz parte do grupo focal que o debate é informal. E esse debate informal deve levar em conta, né, como as pessoas pensam. E se tiverem divergências, não tem problema nenhum. Mas o importante é que cada um que esteja ali exponha o seu modo de entender em relação ao problema de investigação, né. Necessariamente, né, o moderador, a moderadora, o mediador, a mediadora, devem ter o cuidado, como eu comentei com vocês, né, para que as perguntas ao serem feitas não induzam respostas monossilábicas. Sim, não, talvez, não sei, sempre, de vez em quando e assim por diante. Mas que hajam questionamentos frequentes para que a pessoa exponha com maior riqueza possível aquilo que é perguntado, né? E as perguntas, né, a ênfase são perguntas abertas, né? Por isso não vai se fazer perguntas, você concorda ou discorda? Se fizer uma pergunta que envolva concordar ou discordar, tem que ter justificativa. O porquê é o elemento central. Por que você concorda? E a pessoa tem que argumentar. Por que você discorda? E a pessoa tem que argumentar. Então, as perguntas têm que levar o sujeito a aprofundar cada vez mais a análise em relação àquilo que está à sua volta. E com isso, né, o indivíduo vai tendo maior qualidade, um melhor entendimento sobre o que se pesquisa, como se pesquisa, características importantes de uma determinada realidade, né, na sua própria constituição e nos seus aspectos essenciais, né. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre análise do discurso. Alguém já ouviu falar em análise do discurso? Sim, não, talvez? Já ou não? Não, ninguém? Está compartilhando aí com vocês? Oi? Sim, está compartilhando. Certo. Obrigado, Mônica. Alguém já ouviu falar sobre análise do discurso? Não? Então, a análise do discurso, né, ela tem diferentes formas, características de investigações, né? Basicamente, né, a análise do discurso é entender como uma pessoa expõe suas ideias e, a partir da exposição das suas ideias, como que ela vai sendo entendida e compreendida por quem faz uma determinada investigação ou um percurso de análise sobre o que está à volta do indivíduo propriamente dito. Na análise do discurso, ela pode ter encaminhamentos distintos, né? Então, a gente pode fazer uma análise do discurso com base na análise de conteúdo de Bardin, a gente pode fazer uma análise de discurso com base em Pichon-Rivière, a gente pode fazer uma análise de discurso com base nos núcleos de significação de Aguiar e Ozella, ou seja, né, tem a Eni Caldeira, que também trabalha com análise do discurso, ou seja, a gente tem diferentes autores que compreendem a análise do discurso de diferentes fundamentações, né? Na sua base fenomenológica, na sua base materialista, histórica, dialética, na sua base positivista, né? Cada um vai fundamentando, né, a análise do discurso. Mas, de modo geral, a análise do discurso é levar em conta como o indivíduo se expressa e se comunica em relação a temas importantes que revelam toda uma construção ideológica do seu trabalho, né? Análise do discurso, né, pode ser também fundamentada em Mikhail Bakhtin, que vai ter uma composição, né, sobre o entendimento do indivíduo e seu componente ideológico, né? Ideológico aqui é o modo como a pessoa pensa a realidade. E como eu penso a realidade, eu coloco um posicionamento. Então, cada um de nós, né, por mais que a gente diga assim, eu não me identifico com isso, com aquilo, com aquele outro,
no meu discurso se carrega posicionamentos. Então, o meu discurso vai demarcando aonde que eu fico, né? Como que eu penso o mundo e como que eu me coloco nas questões políticas, sociais, econômicas, linguísticas, psicológicas, educacionais, enfim, né? Em tudo aquilo que está na vida, né? Econômica, em tudo aquilo que está na vida, né? A gente se posiciona. E no discurso eu posso identificar como que se dá a construção ideológica do indivíduo. E essa construção ideológica eu posso identificar suas influências, né? Por exemplo, a influência familiar, a influência da mídia, a influência de uma cultura, né, que vai perfazendo nos indivíduos padrões de comportamento que ele passa a naturalizar, né? Pegando um exemplo bastante simples, né? A adolescência é um fenômeno que a gente, de modo geral, considera um fenômeno verdadeiro. Mas existem culturas que a adolescência não existe. Então, por exemplo, na cultura indígena, não existe adolescência. Na cultura árabe, não existe o conflito que a gente caracteriza na adolescência. Nessas culturas, na árabe, na indígena, o modo de entender a vida é a infância e a vida adulta. E como ela vai se caracterizando na passagem, né, de atividades lúdicas para atividades que envolvem trabalho, né? Basicamente isso. Porém, na nossa sociedade, a gente vai compondo a adolescência como um fenômeno natural, quando o fenômeno da vida é a puberdade. A puberdade é um fenômeno que ocorre entre os indígenas, árabes e entre os ocidentais. Mas não a puberdade é esse fenômeno que ocorre com todo mundo, mas a adolescência não é esse fenômeno que ocorre com todo mundo, ele depende da cultura. Então, a análise do discurso vai entender como que a gente passa a acreditar em determinadas ideias, situações, à medida que nós estamos dentro de um contexto de realidade que vai nos controlando, digamos assim. E ao nos controlar, vai nos caracterizando de um modo em que a gente entenda aquilo como algo regular, comum, enfim, né? Então é importante destacar, né, que dentro das discussões, né, que podem ser de uma filosofia materialista ou de uma filosofia idealista, o discurso vai sendo composto pelo modo como a gente entende o mundo e a realidade. Uma filosofia materialista é uma filosofia que busca comprovar os fenômenos, matéria, né, materialidade, né? Comprovar tudo aquilo que existe e que compõe o universo. Uma filosofia idealista é uma filosofia que está no plano das ideias e não necessariamente da comprovação. Então, filosofia idealista, que vai impactar numa pesquisa com valor na subjetividade, e uma pesquisa materialista que vai impactar numa pesquisa dando espaço fundamental para a objetividade, né? E como que na análise do discurso a gente vai entendendo a própria dinâmica do trabalho, né? O que ele é, como ele se caracteriza e como ele se constitui. Então, por exemplo, aqui, ó, como a gente vai sendo demarcado pela própria condição ideológica, né? Nossas influências culturais. Então, por exemplo, se diz assim, o trabalho coletivo é muito bom. Quando eu tiver minha terrinha, quero viver do que eu possa plantar. De modo geral, né? Então, se eu vou entrevistar uma pessoa e a pessoa me traz a informação desse modo, né? O trabalho coletivo é muito bom. Quando eu tiver minha terrinha, quero viver do que eu possa plantar. Eu vou fazer uma análise do discurso desse indivíduo e como esse discurso se caracteriza. O que quer dizer, basicamente? Eu vou entender, né, que nesse discurso se trata de uma pessoa do campo. E eu vou entender porque dentro do discurso já tem uma base ideológica de quem ele é, pela própria descrição que o indivíduo faz. Quando ele fala terrinha, plantar, ele está falando de uma determinada realidade que, claro, né, essa é uma frase única, mas a gente vai compondo esta frase com mais outra frase, várias frases, para compreender o discurso, né, de uma pessoa ou de várias pessoas, né? Então eu vou percebendo que é um sujeito do campo, que deve ser um agricultor e que pode ser um líder de movimento, porque ele fala sobre trabalho coletivo. Então, regularmente, quem fala do trabalho coletivo
ainda mais valorizando o trabalho coletivo, pode fazer parte da liderança de um movimento ou estar envolvido na liderança de um movimento. Então, quando a gente fala da construção do discurso ideologicamente marcado, é que no discurso a gente já vai compreendendo o que a pessoa pensa e como ela se posiciona diante de determinados fenômenos. E à medida que a gente já vai identificando isso no discurso, a gente está fazendo uma análise. E essa análise vai dando base para a gente entender melhor quem é a pessoa. É um exemplo bastante simples, né? Se a gente acompanha as nossas aulas, a gente pode, pelos discursos que cada professor vem a ter, entender como eles se posicionam em relação às situações aí da nossa sociedade, né? Se eles são favoráveis, se são contra, se eles defendem tal princípio ou se opõem a determinado princípio e assim por diante, né? Um exemplo aqui, né? Chico, você está muito cabeludo, precisa cortar o cabelo. Não quero, mãe. Então, quando tem esse discurso, a gente pode carregar dentro desse discurso toda uma compreensão de como as pessoas entendem. Então, eu poderia fazer uma pesquisa com análise do discurso com pessoas, né, por exemplo, retratando situações no desenho sobre a sexualidade. E aí a gente pergunta para as pessoas o que elas entendem sobre esse processo. E ali a gente vai obter, né, situações de se as pessoas estereotipam a realidade, se as pessoas têm preconceitos, se as pessoas entendem aquela relação como uma relação tão importante quanto qualquer outra. Então aqui, né, nessa fala, a gente pode observar que se tratam de pessoas do interior, pessoas que não falam o português do ponto de vista correto, que podem gerar, né, no leitor situações de dizer assim, eles não falam corretamente, eles não são como a gente eles são pessoas do interior, pessoas que não sabem nada, ou seja, na caracterização a gente pode compor muitos preconceitos, muitos estereótipos, e não entender, né, que diante daquela realidade, se a gente estivesse vivendo lá, a gente estaria falando de modo igual. A compreensão, né, que a gente tem que destacar é que muitas vezes o conceito ideológico se coloca como um elemento primordial na análise dos indivíduos que não se percebem sendo excludentes ou deixando de lado, né, as pessoas nas suas ideias, seus entendimentos e assim por diante. Pegando assim um exemplo de análise de discurso, né? Então, digamos assim, tem um trabalho, né, um poema organizado pelo Joraci Schaffer, né, chamado Canção Leilão, né, e também, né, pelo Réquio Tavares, que retrata uma determinada situação. E a gente, lendo o poema, a gente vai entendendo o que carrega, como o discurso vai se constituindo carregado de significados e sentidos, né? Então, o discurso aqui nesse exemplo, né, o discurso Leilão, do Joraci Camargo e do Réquio Tavares, diz assim: de manhã cedo, num lugar todo enfeitado, nós ficava amontoado para esperar os comprador. Depois passava pela frente do palanque, afincado ao pé do tanque, que chamava bebedor. E nesse dia minha véia foi comprada, numa leva separada. De um senhor mocinho ainda, minha véia era a flor dos cativeiro. Foi até mãe do terreiro da família dos Cambinda. No mesmo dia em que levaram minha preta, me botaram nas grieta, que é para mó de eu não fugir, e desde então o preto velho aperreou, ficou velho como tô, mas como é grande esse Brasil. E quando veio de Isabé, as alforria percurei, mais 15 dias, mas a vista me fartou. Só peço agora que me leve-se a Isabé, quero ver se tá no céu minha véia, meu amor. Então, nessa análise do discurso, a gente vê toda uma situação que aparentemente, né, é apenas uma poesia retratando alguns versos que podem rimar ou não, né? Mas quando a gente aprofunda a própria análise ideológica, a gente vai percebendo elementos que são base
da construção do próprio poema e expressa um entendimento sobre uma dinâmica de realidade. Então, o que vai se demonstrando dentro do discurso do indivíduo, né, retratado nesse poema Leilão, né? Leilão, né, dos indivíduos, né, as pessoas que vão a leilão, né, num processo completamente desumano. Né? E aí, né, vai relatando, né, toda uma situação de desejo e poder dentro dos limites que a sociedade coloca para os indivíduos. Então, o que a gente tem, né, como temas dessa análise do discurso? O capitalismo escravocrata, o escravo na sua condição completamente subhumana, como uma coisa, né, e não como um sujeito. A religiosidade, né, a busca, né, de que a mãe do terreiro, que é a expressão da cultura afro, dê a possibilidade do indivíduo encontrar, né, a sua amada, né, num outro mundo, né, já que nesse mundo esse encontro não vai se dar, né, pela exclusão, né, que se gera dentro da sociedade. Aparece também a libertação dos escravos, né, como um feito político ali pela princesa Isabel, né, que liberta os escravos, mas liberta para o perambular pelo mundo, né, e não para a liberdade no ponto de vista extremo. E a condição, né, do amor, né, que é o relacionamento entre homem e mulher. Né? Então a gente pode observar que na análise do discurso, ela se revela com toda uma intensidade que vai nos dando cada vez mais qualidade para a gente compreender o que o indivíduo expressa e como ele se expressa. E essa análise do discurso, né, quanto mais adequada a gente fizer, melhor é para os trabalhos de investigação. Né? O tempo está terminando aqui, né? Então a gente já vai sair, né? Então já para reentrar novamente. Né? Então só aguardar uns segundos que a tela nossa já cai. Mas, fundamentalmente, né, só pensar, né, que a análise do discurso ela pode ser usada numa pesquisa qualitativa, pode ser usada